Olá, sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou Maeli Tipes e você está no canal Pontos e Peças. Eu fiz esse cachecol aqui, ele é um cachecol unissex, ele não tem franja, tá? Ele tem 1,80 de comprimento e aqui a largura eu ainda não havia medido, né? Mas vamos ver. A largura aqui, ele tem 16 centímetros. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu fiz ele em crochê tunisiano, fiz uma carreira em ponto palito e 3 carreiras em ponto palito alongado. Notem que ele não enrola, não enrola a ponta, não enrola as laterais. Ele tem 1,80 de comprimento, tá? Nessa peça aqui, eu usei um novelo e meio de 200 gramas daquele fio que eu apresentei para vocês no outro vídeo, que é o 91,99 da Molê, que é uma cliente minha que deu o fio, né? E ela pediu para eu falar sobre o fio, porque ela tem bastante fio para vender, então ela queria que eu mostrasse como que fica num cachecol ou numa peça. O mesclado dele fica um mesclado, olha, muito bonito. Ele acompanha bem o ponto. Então, nesse tutorial eu vou fazer apenas um pequeno tamanho aqui, uma amostra, para vocês verem como que eu faço para que ele não enrole nas laterais e não enrole aqui nas pontas, ok? Então, vamos lá. Eu vou usar um outro fio aqui, olha, um rolo de que eu tenho aqui. Vou usar uma agulha de crochê tradicional, apesar que essa agulha é de inox, mas é para mostrar que a agulha de inox também você faz o crochê tradicional e o tunisiano se você quiser. Você tem várias utilidades para ela. Então, essa agulha aqui é compatível com o fio. Vou começar iniciando aqui em correntinhas. Então, são uma, duas, três. Eu vou fazer o número de correntes até a largura da minha peça desejada. Esse meu cachecol aqui que eu fiz, ele tem aqui 28 correntes, 28 pontos, com 15 para 16 centímetros de largura. Mas eu gosto de trabalhar em centímetros, pois o seu ponto pode ser mais largo ou mais estreito que o meu. Então, o número de correntes não vai bater. Por isso que você faz em centímetros. Porque esse ponto aqui, ele pode ser par ou ímpar, que ele vai dar do mesmo jeito. Então, você vai fazer o número de correntes até a largura desejada da sua peça. Aqui eu fiz só umas correntinhas aqui, porque se trata de uma pequena amostra, tá bom? Aqui nós temos, então, olha, 10 centímetros de correntinhas. Vamos lá. Para você saber o número de pontos, por exemplo, eu coloquei aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. São 15 pontos. Por quê? Eu levanto uma correntinha aqui na lateral, conto da agulha, uma, duas, na terceira correntinha, eu insiro a minha agulha. Eu posso inserir ela aqui no meio da corrente, como aqui nessa parte de trás também, assim, essa parte que fica, olha, em relevo da sua correntinha. Então, eu vou inserir a agulha e vou levantar, tenho 2 pontos. Vou para o próximo ponto. Se você acha difícil você pegar no ponto de trás, você pode pegar dentro da correntinha, que ela vai dar do mesmo jeito. Vamos subir, tenho 3 pontos. Vamos colocando o ponto na agulha, todos da mesma altura. Não faça ponto maior ou menor ou mais justo, pois senão seu trabalho vai ficar torto, ok? Então, vamos colocar todos os pontos na agulha. A primeira carreira, ela é um pouco mais difícil, por isso sempre eu falo, quando vocês fizerem as correntinhas iniciais, façam com um pouco de folga, para que, olha, quando você for inserir e puxar a agulha, você não tenha dificuldade em fazer isso. Então, vamos colocar todos os pontos na agulha e vamos contar os pontos. Cheguei aqui na última correntinha, vamos contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Sempre dá certo. Venho aqui, laço o meu fio e vou tirar apenas um ponto.
Isso daqui se chama ponto da agulha. Por que que eu repito isso em todos os meus vídeos? Porque, de repente, você está entrando no meu canal hoje. Você não assistiu meus vídeos anteriores, então eu gosto de ensinar sempre como que faz. E também para fixar bem e para você decorar isso, ok? Então, o primeiro, olha, esse é o ponto da agulha, aqui seria a correntinha. O primeiro, eu tiro um ponto aqui, olha, fiz uma correntinha. Depois que eu fiz ela, eu vou tirar a correntinha e um ponto da agulha, ou seja, são 2 pontos, porque a correntinha é um ponto e o ponto que eu vou descarregar da agulha é o segundo. Então, eu venho aqui, laço meu fio, tiro a correntinha e um ponto. Tirei 2, não foi? Laço, vamos tirar 1, 2. Laço, tiro 1, 2. E assim, eu vou descarregando toda a minha agulha. Essa daqui é a primeira carreira. Lembra que eu fiz... Opa, peguei 2 aqui, volta para trás. Se você tirar de 2 pontos de uma vez só, como eu fiz aqui que eu errei, você vai diminuir o seu trabalho, e não é isso que a gente quer desta vez. Então, vamos tirar de 2 em 2. Quando você não tem experiência, eu sempre sugiro que você sempre conte seus pontos para ver se eles estão os pontos certos, ok? Agora, eu vou fazer a segunda carreira, que eu fiz intercalado. Uma eu fiz só de ponto palito e fiz 3 de ponto intercalado, de ponto palito alongado. Então, vamos lá. Eu vou subir uma, 2 correntinhas aqui na minha lateral. Eu laço o meu fio como se eu fosse fazer um ponto alto no crochê. Venho no próximo ponto palito. O primeiro é esse que eu subi a correntinha. Então, vamos no segundo, contando na carreira de baixo. Venho no próximo ponto palito, pego ele aqui, olha, pelo palitinho aqui, olha, por cima. Tá vendo? O ponto palito, ele está em relevo. Insiro a agulha, pego ele. Laço o meu fio. Eu tenho 3 pontos na agulha. Eu tiro, laço o fio e tiro 2. E vou deixar 2 aqui na agulha. Laço o fio, vou para o próximo ponto palito. Laço meu fio, tiro aqui, laço o fio e tiro 2. E vou permanecendo os pontos na agulha. Eu estou fazendo com essa agulha porque é apenas uma amostra. Para você fazer um trabalho grande, você vai usar uma agulha de crochê tunisiano tradicional. E se o trabalho for muito grande, tipo um tapete, uma manta, o que que você vai fazer? Você vai fixar no fundo da sua agulha de crochê tunisiano um cordão, um fio, para que seu trabalho também vá caindo no fio e não fique pesado na agulha. Então, você vai poder fazer o tamanho que quiser e não vai precisar fazer a emenda durante o seu trabalho. Então, vamos laçar o fio e vamos fazer todos os pontos. Lembrando que no final da carreira, aqui nós vamos ter que ter os 15 pontos. Continuando. Cheguei aqui no último ponto. Então, como que nós vamos fazer? Ao invés de eu pegar o ponto palito aqui, no último ponto, nós viramos ele de lado aqui. Ele tem assim, olha, o ponto ele é duplo, as duas perninhas, a parte da frente e a parte de trás. Deixa eu inserir a agulha. Ela fica assim, olha. As 2 argolinhas. Eu insiro a agulha nessas 2 argolinhas. Se você não inserir a agulha nessas 2 argolinhas, seu trabalho vai enrolar e vai ficar torto. Então, laço o meu fio e levanto e tiro 2 pontos da agulha. Então, notem como que ele ficou. Olha, ele fica retinho, olha, não enrola e as laterais ficam retinhas. Agora, a gente vai fazer da mesma maneira. Vou laçar o fio, vou tirar um ponto. Vou laçar o fio e vou tirar a correntinha e um ponto. Seriam 2 pontos. Correntinha significa um ponto e o ponto que eu descarrego da agulha é outro. Então, são 2 pontos. Laço o fio, tiro 2. Laço, tiro 2. E assim, nós vamos novamente descarregando a nossa agulha. Eu vou novamente falar aqui que as pessoas não assistem o vídeo, pulam parte do vídeo e ficam perguntando: aonde você comprou a agulha? Na minha cidade não tem essa agulha. Então, aqui no meu canal, eu ensino como você adaptar a sua agulha de crochê tradicional para fazer uma agulha de noque ou para fazer uma agulha de crochê tunisiano. Mas mesmo assim, nós já temos aqui no Brasil algumas empresas que estão produzindo essa agulha.
eu deixo aqui embaixo no meu vídeo, tem uma descrição. Leio sempre a descrição que tem aqui embaixo do vídeo, porque na descrição eu coloco algumas coisas que não foram faladas durante o vídeo, ou eu repito algumas coisas. Então, tem o nome da empresa onde fabrica as agulhas, ok? Então, vamos subir aqui, olha. Uma, duas correntinhas, ok? Laço o meu fio. Venho, não nesse que eu subi, nesse próximo, ou seja, o segundo ponto palito. Insiro a agulha nele aqui, pego só a parte da frente, a parte de trás, não. Olha como aqui a parte de trás vai ficando. Então, insiro na parte da frente, laço o fio, laço e tiro 2 pontos. E assim nós vamos repetir tudo que nós fizemos nessa carreira. Nós vamos fazer essa segunda e terceira carreira da mesma maneira, ok? Porque a primeira foi só ponto palito. Agora, a primeira, segunda, e são 3 carreiras de ponto palito alongado. Foi assim que eu fiz o meu cachecol unissex. E você pode fazer uma manta, você pode fazer um tapete, uma capa de almofada, uma roupa, o que você desejar. Lembrando também que tem muitas pessoas que me pedem receitas que não tem nada a ver com o meu canal. Mas como eu tenho muitas técnicas de artesanato, eu sei fazer. Então, pessoal, esse tipo de receita que vocês pedem para mim, diferente, no particular, que eu não tenho aqui no meu canal ou que eu não vou fazer tutorial aqui no meu canal, essas receitas eu tenho que cobrar, porque eu vou ter que tirar, desviar um tempo da minha rotina para fazer o projeto, para fazer a receita, para traduzir uma receita para vocês, então eu tenho que cobrar. Então, quando eu falo que eu cobro, a pessoa acha ruim. Mas todo mundo, todas as pessoas cobram receitas à parte. Existem vários canais aí que eles não distribuem receita gratuita como eu faço. Eles cobram. Aqui eu tenho mais de 400 vídeos tutoriais com receitas gratuitas. Então, vocês me entendam essa parte, ok? Cheguei aqui, olha, no último ponto. Vou laçar o meu fio. Então, lembra que eu virei uma correntinha aqui? Eu não vou pegar nessa correntinha que eu virei. Eu vou pegar aqui na lateral do meu ponto, olha. A correntinha virada é essa aqui, tá? Então, você vem aqui na lateral do seu ponto. Você vai pegar as duas partes juntas aqui do ponto. Olha, a parte da frente e a parte de trás são duas perninhas. Eu laço o meu fio. Tiro uma vez e deixo o ponto na agulha. Então, eu fiz o ponto aqui. Lembra que eu falei da gente contar? Vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pontos. Então, de vez em quando, se vocês verem que seu trabalho está ficando ou torto, ou de algum, ou embabado, godê, alguma coisa você fez errado. Ou você aumentou muitos pontos aqui, ou quando você volta com as correntinhas, você puxou muito a correntinha, tá? Então, tem tudo isso daí. Então, o primeiro ponto eu faço tirei numa correntinha aqui, tem a correntinha na agulha. Laço o fio, tiro os dois, laço, tiro os dois, laço, tiro os dois, dois, dois. E assim nós vamos descarregar. Se o seu ponto for muito apertado, você usa uma agulha com um número maior do que pede no rótulo do novelo. Pois no rótulo do novelo, deixa eu mostrar aqui aonde que está. Eles marcam assim, olha, agulha de crochê 2 a 2,5, agulha de tricô 4 a 5. Se seu ponto for apertado, você usa um número maior, até número mais do que 5, ou número mais que 2,5, se for no crochê. Se seu ponto for muito largo, você usa agulha menor que isso daqui, porque daí seu ponto vai diminuir, tá? E quando você estiver fazendo um trabalho, não troque de número de agulha. Eu vou mostrar para vocês depois como é que fica se você trocar o número de agulha. Cheguei aqui no último ponto, olha, ele fica retinho, ele não enrola, olha, tá? A parte de trás fica assim. Eu vou fazer mais uma carreira de ponto alongado, depois eu vou mostrar a próxima carreira como que é e o acabamento.
Sempre que você for fazer essa carreira alongada, você vai subir 2 correntinhas. Quando você só for fazer o ponto palito, você sobe uma correntinha ou não sobe nenhuma correntinha. E eu vou mostrar na próxima carreira para vocês como é, tá? Tenho um inscrito aqui no meu canal, ele sempre está comentando, sempre está fazendo junto comigo. Ele fala que no início ele não faz uma correntinha como eu faço, porque o ponto dele é largo, então o ponto dele fica godê. Então ele deixa de fazer a correntinha. E deu certo. Por quê? Ele sempre faz uma pequena amostra para ver como que vai ficar o efeito do ponto dele, de acordo com a agulha que ele estiver usando e de acordo com o fio que ele estiver usando. Então, ele sempre faz uma amostra e ele comenta e dá certinho. Cheguei no último ponto aqui, tem a correntinha que eu virei aqui e tem o ponto na lateral aqui, olha, os 2 pontos aqui. Então, laço o fio, tiro 2 e agora ficou assim. Tiro um aqui, fiquei com 2 pontos e volto tirando todos os pontos. Ok? Agora, a próxima carreira que eu falei foram, olha, uma carreira só de ponto palito e 3 carreiras de ponto palito alongado. Foi o que eu fiz no cachecol, tá? Então, eu venho aqui, olha. O pessoal costuma fazer assim, esse meu inscrito, ele faz assim, ele sobe essa correntinha aqui, olha, ele deixa aqui na altura e ele já pega o ponto aqui, olha. Porque ele fez a correntinha da mesma altura e deu certo, ok? Eu costumo fazer aqui, sempre eu faço aqui, olha, uma correntinha. E venho aqui e vou laçando o fio. Por que que eu faço? Porque o meu ponto aqui, quando eu pego os palitos, ele é mais alongado. Então, nessa carreira, você só vai pegar o palito sem fazer aquela laçada na agulha, tá vendo? Eu só estou fazendo ponto palito. Pego por cima dele, laço o fio e levanto. Cheguei aqui no último, vou pegar os 2 aqui. Peguei aqui, certo? Faço uma correntinha e levantei aqui. Por que eu fiz uma correntinha? Porque eu também fiz uma correntinha aqui. Quando eu subi aqui nesse ponto alongado, eu só fiz uma correntinha. Por que que eu não fiz as 2 correntinhas que eu fiz aqui? Porque no ponto alongado já são 2 pontos que eu peguei. Eu lacei o fio e tirei uma vez, já ficaram 2 pontos, ok? Então, olha, laço o fio aqui e olha, fiz a correntinha, tiro 2, tiro 2, tiro 2, e assim nós vamos terminando de fazer a nossa carreira. Então, veja como que ela ficou. Ela ficou assim. E agora, como que nós vamos fazer o arremate dela? Antes de eu fazer... Por exemplo, vocês estão fazendo um trabalho e vocês querem que seu ponto fique mais largo. Vou pegar uma agulha aqui de crochê tradicional, só que bem mais larga. Olha, com a ponta bem mais larga. Só para vocês verem quando o seu ponto é apertado. Então, se o ponto está aqui, eu vou subir aqui, olha, uma correntinha. Eu venho aqui, subir 2 aqui, laço o fio e vou inserir. Quando eu tirar, o que que vai acontecer? Olha meu ponto, que enorme que ele está ficando. Então, o seu trabalho, ele vai ficar mais fofo, mais solto e mais folgado. Olha a diferença que fica do ponto de baixo com esse de cima. Ele ficou bem mais largo. Então, se você tem um ponto muito justo, você procura usar uma agulha bem maior do que o seu ponto para que ele não fique tão assim sério, né? E fique mais fofo, mais solto, tá? Então, deixa eu terminar aqui, desmanchar aqui. Agora, nós vamos
Faz de conta que terminamos o nosso cachecol. Vamos arrematar. Eu subo uma correntinha aqui. Eu venho nesse primeiro ponto palito. Note que se eu não fizer o arremate, ele ficou esses buracos aqui, ó. E aqui embaixo não tem um buraco. E aqui seria outra ponta do cachecol. Então, eu venho aqui, insiro a agulha no palito, laço o fio e passo por dentro da correntinha. Lembre-se que eu subi uma correntinha aqui. Voltando. Está aqui o ponto. Eu faço uma correntinha, como se eu fosse fazer a carreira. Insiro a agulha no palito, laço o fio e tiro. Insiro a agulha no próximo palito, laço o fio e puxo. O que vai acontecendo? Os palitos vão subindo e o ponto vai se fechando. Eu vou fazer até a metade aqui para mostrar para vocês. Então, é só inserir, laçar o fio e puxar. Esse daqui é o arremate da nossa peça. Notem, as nossas correntinhas ficaram aqui de frente pra gente. Olha, elas estão aparecendo, olhando pra gente, aparece a correntinha inteirinha. Aqui também. Tá vendo que o acabamento ficou igual? No avesso, olha lá, ele vai ficar igualzinho, tá? Olha as vigas que ficaram de a gente fazer os pontos alongados. Eles ficam com esse desenho aqui no fundo. Aqui, o ponto está aberto. Aqui, quando eu fiz o remate, olha, ele ficou fechadinho. A diferença fechado e a diferença aberto, ok? Então, vem aqui, laço, tiro, laço e tiro. Vocês fazem isso em todas as peças. Não importa o ponto que você fez, você vai ter que fazer o acabamento desse jeito. Porque se você fez um ponto trabalhado ou não, olha, cheguei no último, eu pego as duas alcinhas aqui, olha. Temos duas alcinhas aqui. Eu pego as duas, laço o fio e levanto do mesmo jeito. Porque, mesmo que você tenha feito um trabalho com pontos trabalhados, se você fez um número de correntes aqui, 15 correntes para iniciar, você vai ter que terminar aqui seu trabalho com 15 correntes no acabamento. Não importa o ponto que você fez aqui dentro, ok? Depois é só levantar o fio e cortar e arrematar. Então, o nosso trabalho ele fica assim, de um lado, ele fica assim do outro. Olha que bonito, tá? No cachecol, ele ficou assim porque se trata de uma linha mesclada, então ela foi formando os desenhos. Você usa a linha mesclada que você desejar e o avesso dele, ele fica assim também. Pode usar dos dois lados que não tem problema nenhum, ok? Faça a sua peça, faça com carinho, faça sem pressa, faça no seu tempo, para que o seu trabalho fique bonito. Uma peça feita à mão, não adianta ter pressa, porque se você tiver pressa, o acabamento vai ficar horrível, o efeito da peça vai ficar horrível, os pontos vão ficar feio e você não vai ter um elogio e não vai ter mais encomendas, ok? Então, olha as laterais como que ficaram lindas, maravilhosas. Lembrando que ele tem 1,80 de largura, de comprimento, tá? Então, esse foi meu tutorial de hoje e como eu prometi no vídeo anterior, o próximo tutorial vai ser um ponto enviesado em nhoque. E depois eu vou fazer uma peça naquele vídeo anterior do tunisiano, que é outro ponto, e vou fazer uma peça no nhoque também. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!